ligadas a ela. Perfeito. Então, a lei anticorrupção, ela era um mecanismo manco em que só com a intervenção do Ministério Público, fazendo um acordo paralelo de colaboração premiada com os dirigentes da empresa, pôde funcionar adequadamente. Nós não temos uma estrutura societária no Brasil típica dos americanos, que é uma distinção entre propriedade e gerência. Então, esta peculiaridade não foi pensada adequadamente no modelo do projeto. A solução passa, então, portanto, estabelecer sempre negociações paralelas entre o Ministério Público, acordo de leniência com as ações de improbidade, acordos de colaboração premiada em relação aos executivos envolvidos e acordos de leniência da lei anticorrupção com a CGU. Ainda assim vai ficar um universo de outros problemas a serem resolvidos, porque nós não temos esse balcão único e nós vamos ter problemas tributários com a Receita, eventuais necessidade de ir ao CAD também para fazer um acordo de leniência autônomo se os crimes envolverem também direito econômico. Então, eu digo que é um sistema bastante complexo e que precisa ser pensado pelos advogados que vão fazer a análise do problema caso a caso. Qual é o primeiro balcão a ser procurado? O balcão do Ministério Público, o balcão da CGU, o balcão do CAD, como eu faço com as questões tributárias da Receita Federal. Então, a questão regulatória desses acordos de leniência que estão funcionando é bastante complexa. Sim, e às vezes até o próprio cidadão que eventualmente quer fazer uma denúncia, ele não sabe qual meio, né, qual balcão efetivamente denunciar, né? Então fica bem complexo pra gente até. Exatamente. A questão, assim, se a pessoa é um whistleblower, ok, que ainda não temos essa figura regulamentada adequadamente, estava em projetos das novas medidas contra a corrupção propostas pela Fundação Getúlio Vargas, pela Transparência Internacional. Me parece que o projeto Moro, que está sendo desfigurado pelo Congresso, também previa alguma coisa do whistleblower, mas, infelizmente, nós não temos ainda um mecanismo claro de solução desse problema, para quem você encaminha uma denúncia. Eu creio que as empresas devem incentivar claramente os mecanismos de repórteres internos, de modo que as pessoas se sintam à vontade para levar os problemas para a própria instituição, para a própria empresa. Para evitar que essa questão passe a ser levada para órgãos externos, como o Ministério Público, por exemplo. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a questão das 10 medidas, eu acho que esse é um assunto interessante para a gente retomar, até porque ele está em baixa, pelo que a gente tem percebido, né? As 10 medidas, elas foram construídas, como o senhor falou aí, por uma série de órgãos e de larga experiência nessa questão e também reputação, de ótima reputação, como a FGV, o Ministério Público, e houve uma grande publicização, efetivamente, desse tema. Por outro lado, a gente percebe que existem alguns agentes aí, que o próprio Congresso, os deputados, senadores, que estão evitando falar desse assunto, né, doutor Carlos? Porque as 10 medidas, elas são 10 medidas que foram construídas tendo em vista o cenário do Brasil, né, tendo em vista toda a situação que a gente tem vivido, né? Nós temos duas situações diferentes, né? Primeiro, as 10 medidas originariamente foi um projeto do Ministério Público, encampado pela sociedade, que teve mais de 2.300.000 assinaturas. Infelizmente, ele acabou sendo desfigurado pelo Congresso numa votação noturna conduzida após o acidente com a Chapecoense. Eles aproveitaram aquele momento de consternação nacional e acabaram matando as 10 medidas contra a corrupção. Depois, a Fundação Getúlio Vargas e a Transparência lançaram as novas medidas, que eram muito mais do que simplesmente 10, claro que as originais também não eram apenas 10, mas eram
50, 60 medidas que eram muito além das 10 medidas originais. Não eram só criminais, processuais, penais, mas também medidas envolvendo maior democracia interna nos partidos, questões sobre política, nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Disso participaram dezenas de especialistas, diversas instituições. Eu, inclusive, escrevi o projeto de acordo de leniência da lei anticorrupção, numa mudança da lei anticorrupção, no novo acordo de leniência. E esse projeto, essa ideia não foi transformada num projeto de lei, mas sim levada aos candidatos das eleições passadas para o Legislativo. Infelizmente, o que nós vemos hoje é uma reação totalmente oposta. O que está em andamento no Congresso Nacional são medidas que incentivam a impunidade de poderosos. Quando o abuso de autoridade, dificultar os acordos de colaboração, transformar a leniência em outro instituto, que não um instituto que auxílio a investigações. Nós estamos vendo aumento do foro privilegiado, quer dizer, abarcando mais gente e mais situações em foro privilegiado, ao contrário do que era a proposta inicial de diminuir essencialmente o número de foro privilegiado no Brasil. O que nós tivemos hoje são medidas que eu digo são a favor da corrupção. Elas vão acabar detonando novas crises no futuro com novos escândalos da mesma proporção ou maiores ainda que a Operação Lava Jato. Perfeito. É o nosso sentimento, né? Infelizmente. Agora, doutor Carlos, essa movimentação do doutor Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, o senhor viu com bons olhos? O senhor achou que foi algo em prol, inclusive, do próprio projeto de combate à corrupção? O que o senhor pode comentar sobre isso? Foi uma decisão dificílima. Eu, pessoalmente, teria muita dificuldade de tomar esta decisão. Eu creio que, pelas conversas que eu tive com o ministro Moro, poucas conversas posteriores a essa decisão, eu creio que tudo estava vinculado à ideia de que no Ministério seria possível alcançar muito mais do que a Operação Lava Jato conquistou. Porque a verdade é que sem uma mudança legislativa, sem vontade política de mudar, nós não íamos conquistar nada efetivamente. A Lava Jato em 5, 6 anos seria passado e os fatos continuariam acontecendo, porque o medo não duraria mais do que uns 3, 4 anos. Perfeito. O medo de uma operação policial. Então, eu creio que a decisão dele foi uma decisão de um homem com uma vontade de fazer mudanças, participar dessas mudanças. Perfeito. Agora, evidentemente, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, não era o melhor veículo, a melhor pessoa para encaminhar esse tipo de mudança. Ele surfou na onda da Lava Jato, evidentemente. Né? A Lava Jato, vamos dizer assim, é uma onda. Os diversos políticos eram surfistas no mar. Alguns tentaram surfar e ele foi o que surfou melhor essa onda. A onda, Lava Jato, não tem responsabilidade pelo surfista, mas o surfista aproveitou essa onda. E eu não creio que, e hoje isso tem sido demonstrado com as questões do COAF, as questões da Receita Federal, que Bolsonaro tem a compreensão de realmente do que é o combate à corrupção. Infelizmente, o ministro Moro, às vezes, parece estar falando no deserto. Exato. Porque tem tido muito pouco apoio, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Exato. Tem uma questão importante que eu gosto muito de perguntar. Eu inclusive, já entrevistei algumas pessoas do COAF e eu gosto muito dessa instituição porque é uma instituição que tem o objetivo realmente de ter um papel aí de alimentar
outras instituições, outras organizações públicas para as informações. Eu acho que ter esse órgão é extremamente importante para a gente. A gente sabe que existem outros órgãos, como a ABIN, né, que reúne pessoas para investigação. Também temos a própria ENCLA, que também é um grupo de pessoas. Como que elas se envolveram efetivamente no processo, ou se elas se envolveram realmente no processo? O processo, você fala, é o da Lava Jato. Da Lava Jato, isso. Da Operação Lava Jato. Exatamente. Veja bem, a Operação Lava Jato se baseia em diversos pilares. Nós temos enfatizado isso toda vez que nós fazemos apresentações a respeito da operação. Dos pilares é a atuação em grupos e forças-tarefas. Isso envolve não só internamente o Ministério Público, que é a sua força-tarefa, um grupo de procuradores atuando em conjunto. Não só também nós temos uma estrutura vertical de atuação, de modo que nós temos grupos correspondentes nos tribunais superiores, de modo a nos dar o apoio nos tribunais. Perfeito. Dentro do Ministério Público, mas também, principalmente, uma grande atuação do Estado como um só. Perfeito. Não mais como diversas instituições trabalhando autonomamente. Então, nós tentamos trabalhar da forma mais integrada possível com Receita Federal, com Polícia Federal, com COAF, com dezenas, com secretarias de Estado dos diversos estados brasileiros, com ministérios públicos estaduais. Nós sempre tentamos trabalhar de modo a evitar o problema que sempre houve no passado de disputa entre instituições públicas ou até uma certa animosidade entre as instituições. Tanto para trabalhar dando a todos o seu real destaque, enfatizando a participação das outras instituições. Tanto é que, por exemplo, em muitas das operações, eu ia, no dia da operação, fazer o bate-queixo, a entrevista da operação, junto com a PF, na própria PF, e com membros da Receita Federal. Perfeito. Para enfatizar esse trabalho em conjunto. Perfeito. Esse pilar está sendo atacado fortemente, porque a partir do momento que você impede o COAF de conversar, impede a Receita de conversar, você está tentando retornar ao estágio anterior em que as investigações eram atomizadas e não eram trabalhadas em conjunto pelos diversos órgãos. O Estado é um só, na minha opinião, ele deve trabalhar como um só. Apesar das diversas organizações que existem, né? Apesar que o interesse público é sempre um só. Sempre um só, exatamente. Não existe um interesse específico de cada instituição. Existe um interesse público. É claro que cada instituição tem suas limitações, mas trabalhando em conjunto nós conseguimos potencializar o que é de bom e minimizar o que é de ruim em cada uma das instituições. Perfeito. Uma das coisas que o senhor comentou, então, foi essa questão do compartilhar, né, o papel e responsabilidade de cada instituição dentro do processo da Lava Jato. Agora, uma curiosidade, assim, quando vocês iam para a operação ou para efetivamente interrogar alguém ou perguntar algo a alguém ou para alguma empresa, né, coletar informações, dados, etc., quem que ia à frente desse processo todo? É o Ministério Público, é a Polícia Federal ou também em conjunto? Não, veja bem, as questões assim, todos os órgãos, o Ministério Público, a Polícia Federal principalmente, eles envolvem suas próprias investigações, comunicam umas às outras as suas próprias investigações e trocam informações a respeito. Se é uma operação no dia que tem uma ênfase fiscal, nós vamos chamar a Polícia Federal, porque ela conduz a operação ostensiva, ela que cabe fazer busca e apreensão, ela que cabe fazer as prisões, mas eu chamo também pessoal da Receita para já fazer a apreensão específica do material que possa interessar na questão fiscal. Perfeito. Eventualmente,